Olá a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Sou o pastor Altemar Oliveira e eu quero apresentar aqui o curso, a primeira aula do curso avançado em teologia da FATEUS, tá? Esse é o módulo 1. Eu quero apresentar aqui, meu nome é Altemar Oliveira, sou o pastor Altemar Oliveira, tenho 31 anos, casado, bacharel em teologia e mestre em ciências da religião, tá? Também sou diretor aí da FATEUS, tá? Diretor-presidente da FATEUS, e tenho aí feito esse trabalho aí, tendo buscado um destaque aí no que chamamos de teologia no Brasil. Tá? Em 2009 foi lançado o projeto Sola Scriptura, tá? Com alguns parceiros, e posteriormente esse projeto aí culminou na FATEUS, que é Faculdade Teológica Sola Scriptura. Também sou escritor de alguns livros, né? Sendo os mais recentes Missão Integral, a Igreja como Agente do Reino de Deus, e também o Compêndio de Teologia e Religião, tá ok? Antes de começar esse curso, essa primeira matéria, eu queria falar aqui um pouquinho sobre os 4 pilares da educação cristã, tá ok? São 4 pilares da educação cristã, que são: o primeiro pilar é aprender a conhecer, tá? O segundo é aprender a fazer. O terceiro, aprender a viver juntos, tá? E o quarto, aprender a ser, tá? Eu vou falar de cada um aqui para a gente compreender um pouquinho melhor, tá? Aprender a conhecer. Esses são os 4 passos, os 4 pilares aqui da educação cristã. Primeiro, aprender a ser é ter a humildade de saber que nós não sabemos tudo, tá? E que nós devemos ser competentes, devemos ser compreensivos, tá? E útil, tá? Atentando sempre, sempre atento, memorizador, e informar sempre para o aluno o assunto de forma contextualizada com a realidade atual, tá? Então, para você que está fazendo esse curso avançado em teologia, um nível bacharel, então você, como educador que vai ser, né, precisa ter essas características, que é ter a humildade de saber que não sabe tudo, seja competente, compreensível, útil, atento, memorizador, e informe também o assunto de forma contextualizada com a realidade atual. Então, o educador cristão, o teólogo, ele precisa sim aprender a conhecer, tá? Nós nunca sabemos tudo, tá certo? O segundo ponto é aprender a fazer, ou seja, esteja preparado para ministrar as aulas, tá? Conhecendo a matéria previamente, estimulando a criatividade dos alunos e preparando-os para a tarefa determinada de Jesus a serem, de serem discípulos, né? Nós precisamos fazer discípulos, né? Nada mais do que isso é fazer discípulos. Então, aprender a fazer é estar preparado sempre para ministrar, para ensinar, e conhecendo, dominando o assunto a qual nós vamos ministrar, tá ok? O terceiro ponto aqui é o aprender a viver juntos. E esse ponto é bastante interessante, né? Viver juntos. Nós fomos chamados para viver em comunidades, né? Então, estimule a descoberta mútua entre os estudantes da Palavra de Deus em forma de solidariedade, cooperativismo, e promovendo também aí o autoconhecimento e a autoestima entre os alunos, tá? Na solidariedade da compreensão mútua. Ou seja, o objetivo do curso não é apenas ter conhecimento, tá? O que eu gosto muito de frisar. O objetivo desse curso não é para que você tenha somente conhecimento, mas que você se torne cristão. E o próprio Jesus disse: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, o terceiro pilar aqui é aprender a viver juntos, tá ok? Tá certo? O quarto pilar é aprender a ser, tá? Aprender a ser, resgatar a visão holística, ou seja, a visão completa e integral dos alunos, preparando-os para integrarem corpo, alma e espírito com sensibilidade, ética, responsabilidade social e espiritualidade, formando juízo de valores, levando-os a aprenderem a decidir por si mesmos com a ajuda do Espírito Santo. Ou seja, o quarto pilar da educação cristã é formar pessoas que tenham uma mente pensativa, que pensam, né? Eu costumo dizer que fazer teologia não é simplesmente ficar bitolado, é pensar,
é colocar o outro para pensar, é pensar também, né? Então, precisamos resgatar essa visão holística, né? E formando então juízo de valores, levando aí os nossos alunos, os nossos ensinandos, né, a se decidirem por si mesmo, claro que com a ajuda do Espírito Santo, tá certo? Ok? Então aí esse é o quarto ponto, aprender a ser, tá certo? E o que é teologia? Né? Essa é uma grande pergunta que sempre nos fazem, né? Quando nós estamos estudando teologia, as pessoas vão perguntar o que é teologia. Eu trouxe aqui para nós, para a gente estar estudando aqui, algumas definições sobre o que é teologia, tá? As obras da dogmática ou de teologia sistemática geralmente começam com a doutrina de Deus. E existem aí boas razões para que comecemos realmente com a doutrina de Deus. Se partirmos do princípio de que teologia é o conhecimento sistematizado de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas, né? Então, o próprio Deus, em vez de surpreendermos com a dogmática, que a dogmática começa com a doutrina de Deus, bem que poderíamos aí esperar que fosse completamente um estudo de Deus, em todas as suas ramificações, do começo ao fim. Ou seja, claro, teologia vai falar sobre Deus, né? Então, nada mais correto do que começar aí o estudo, né? Tendo esse estudo sistematizado sobre a doutrina de Deus, tá? Mas antes de iniciarmos os nossos estudos de teologia, nós precisamos ter duas pressuposições, tá? Que são elas. Primeiro, o estudante de teologia ele precisa acreditar, ele precisa crer que Deus existe, tá? Esse é o primeiro ponto. Não tem condição de estudarmos a teologia se nós não cremos na existência de um Deus. Então, a menos que seja ateu e queira estudar, mas eu acho um pouco inviável, né? Então, a primeira pressuposição é que Deus existe, né? Se nós vamos estudar a teologia, é porque temos aí essa pressuposição aí em primeiro ponto. Tá ok? O segundo é que ele se revelou em sua santa palavra, em sua palavra divina, que é a nossa ferramenta de estudo, né? Para nós, cristãos, a existência de Deus é a grande pressuposição da teologia. Não existe aí sentido em falar-se do conhecimento de Deus se não se admite que Deus exista. Né? Foi o que eu comentei agora há pouco. Embora a verdade da existência de Deus seja aceita pela fé, esta fé que aceita essa verdade, ela se baseia numa informação que é confiável. Tá? O cristão aceita a verdade da existência de Deus pela fé, através da fé. Mas esta fé não é uma fé cega, mas uma fé baseada em provas. Tá? E as provas se acham primordialmente, nas escrituras sagradas como palavra de Deus inspirada. Tá? E aí, secundariamente, na revelação de Deus aí, através da natureza. Então, Deus se revela a nós através da sua palavra, né? Que é a revelação aí particular, né? E também pela natureza, que é a revelação para todos aí. Ok? Nesse sentido, né? Nós, então, a Bíblia não prova a existência de Deus. O que mais se aproxima de uma declaração talvez seja o que lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 6, tá ok? Então, pressupõe a existência de um Deus em sua declaração inicial. Por exemplo, no livro de Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse sentido, a Bíblia não prova a existência de Deus. O que mais se aproxima de uma declaração talvez seja o que lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 6, tá? A Bíblia pressupõe a existência de Deus em sua declaração inicial. No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Então, vê-se Deus em quase todas as páginas das Escrituras Sagradas, em que ele se revela em palavras e também em atos. Ou seja, essa revelação de Deus constitui a base da nossa fé na existência dele. E toma uma fé inteiramente razoável. Tá? Devemos notar que é somente pela fé que aceitamos essa revelação de Deus e que obtemos uma real compreensão do seu conteúdo. Esses conhecimentos intensivos, resultantes da íntima comunhão com Deus, que Oséias tem em mente
quando ele afirma, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Lá no capítulo 6, no versículo 3. O incrédulo não tem nenhuma real compreensão da palavra de Deus. As palavras de Paulo são muito pertinentes aí nessa conexão, né? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Isso está em 1 Coríntios capítulo 1, ali no versículo 20 a 21. Tá? Então, isso, nesse sentido, nós vemos que a Bíblia não quer, ela não se limita em querer provar a existência de Deus. Nós já partimos, a Bíblia já pressupõe, tá, que Deus exista. Tá, ok? Definição de teologia, né? Eu vou falar aqui algumas definições de teologia que a gente encontra aí nos teólogos, tá, ok? E eu peguei a definição de Strong, né, que é bem interessante. O Augustus Strong, ele define a teologia como sendo a ciência de Deus e das relações entre Deus e o universo. Outras definições são frequentemente dadas, sendo um discurso concernente a Deus, né? Nesse sentido, a palavra restringe a seu significado etimológico, né? Um discurso concernente a Deus, onde Orfeu e Homero eram chamados de teólogos entre os gregos porque seus poemas tratavam da natureza dos deuses, né? Então, esse é um discurso concernente a Deus. A teologia trata-se de um discurso concernente a Deus, tá? Uma outra coisa que é definida a teologia é a ciência do supernatural. Ou seja, supernatural aqui é sinônimo de espiritual. É aquilo que transcende o mundo externo, governado por leis físicas. Então, ciência do supernatural, ok? E uma outra questão aqui, uma outra posição é ciência da religião, tá, ok? Ciência da religião, né? Religião que deriva ali da palavra latim religare, né? Que é religar e significa aquilo que nos liga a Deus. Subjetivamente é a necessidade interior de união aí com Deus. Então, 3 definições aí de teologia que a gente pegou aqui rapidamente, né? Strong define teologia como a ciência de Deus e das relações entre Deus e o universo, né? Também temos a definição que é a ciência do supernatural ou do espiritual e ciência da religião, tá, ok? E quais são os alvos ou qual é o alvo aí da teologia? O alvo da teologia nada mais é do que a certificação dos fatos que dizem respeito a Deus e as relações entre Deus e o universo. Ou seja, é a apresentação desses fatos em sua unidade racional, como partes aqui conexas de um formulado e orgânico sistema de verdade. Tá? Ao definirmos teologia como ciência, indicamos o seu alvo. A ciência não cria, a ciência ela descobre, né? Então a teologia descobre fatos e relações e não as cria. Tá? A teologia trata de fatos objetivos, ela não cria fantasias. Ela tem existência independentemente aí dos processos mentais subjetivos do teólogo, ok? Ciência não é só observação, registro, verificação e formulação de fatos. Objetivos é reconhecimento e a explicação dos fatos, dando assim uma síntese e os princípios racionais que os unem. Okay? Então, o alvo da teologia é certificar aí dos fatos que dizem respeito a Deus. Tá? Esse é o alvo da teologia. Certificar aquilo que diz respeito a Deus. Tá, ok? E as possibilidades da teologia... elas são algumas que eu vou... São muitas, na verdade, mas eu vou falar de algumas aqui. E eu falei de 3 bases para essas possibilidades. Que são, primeiro... A possibilidade da teologia é a existência de um Deus que se relaciona com o universo.
tá? Embora possamos admitir que a existência de Deus e estas relações são objetos aprendidos somente pela fé, nos defendemos dizendo que a fé não é cega, ou antítese do conhecimento. Ela é o mais elevado tipo de conhecimento. A fé não é uma fé cega, pelo contrário, né? Ela é um do mais elevado tipo de conhecimento. Ela nos dá o entendimento de que só pelos sentidos seria inacessível, ou seja, somente pelos nossos sentidos seria impossível, a saber, a existência de Deus e ao menos algumas das relações entre Deus e a sua criatura. Esta fé deve excluir aquela teologia que apela para o coração, tá? E que exclui a cabeça, né? Emoção, sentimentos em lugar de razão. Ou seja, a teologia ela está baseada dentro da fé, tá? Mas a teologia não pode sim se basear simplesmente no coração, na emoção e nos sentimentos. Mas também a teologia ela se baseia na razão. Fé e razão tem lugar aí dentro da teologia. Então, na existência de um Deus que se relaciona com o universo. Essa é a primeira possibilidade da teologia. A segunda aí é na capacidade humana de conhecer a Deus, né? Admitimos que conhecemos de Deus só até onde as suas atividades o revelam e até onde as nossas mentes e corações são receptivos à sua revelação. Todavia, isso é suficiente para termos uma teologia, né? Ou seja, o homem tem a capacidade de conhecer a Deus, né? Claro que limitada, né? Somente conseguimos conhecer até onde Deus se dá a conhecer. E isso, né, já é suficientemente próprio para que possamos ter uma teologia, tá? Então, na capacidade humana de conhecer a Deus. E o terceiro é na revelação aí do próprio Deus. Se admitimos o fato da revelação de Deus para o homem, então é possível uma teologia científica, né? Se nós admitimos que Deus se revela para o homem, nós podemos então buscar evidências dessa revelação e provas, né? A revelação de Deus é, em grande parte, uma revelação exterior, em obras e palavras. A revelação não está limitada simplesmente às Escrituras. Antes delas, Deus já se fazia conhecido na natureza e na história, tá? A revelação exterior precede e condiciona aí a revelação interior, tá ok? Tá? Também, né, a necessidade de teologia também se baseia no instinto organizador aí da mente humana, tá? A mente humana não suporta a confusão e a aparente contradição dos fatos conhecidos. Tão logo o homem começa a refletir, surge a tendência de harmonizar e unificar seus conhecimentos. Ou seja, o homem é um ser racional. E isso significa que ele deve tentar explicar as coisas. Então, por isso que é necessário se fazer teologia, porque o homem tem esse instinto aí organizador dentro da sua mente. Então, a teologia ela organiza os fatos, né, concernentes aí às verdades de Deus, tá? E também na relação da verdade sistemática com o desenvolvimento do caráter, né? Todo conhecimento de Deus influi e deve se influenciar no caráter. A verdade integralmente digerida é essencial ao desenvolvimento do caráter individual e congregacional. Os mais fortes cristãos e igrejas são os que têm a mais firme segurança nas grandes doutrinas do cristianismo. Compare isso com a história dos mártires, por exemplo, né? A piedade que pode ser ferida pela sistemática teológica deve ser fraca, mística ou equívoca. Todo o desenvolvimento do caráter está condicionado à evolução do conhecimento, né? Isso lá em Colossenses 1:10 a gente vai ver basicamente, né, que o próprio apóstolo diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então a ignorância é a mãe da superstição, não da devoção. Então a teologia precisa ser feita, a necessidade da teologia também está aí ligada à relação da verdade sistemática com o desenvolvimento então do caráter do próprio homem. Tá ok?
A necessidade da teologia também se baseia, né, na importância dos pontos de vista definidos e justos da doutrina cristã para o pregador, para o seu mensageiro, né? Sua principal qualificação como pregador, a nossa principal qualificação como pregador, deve ser o poder de conceber clara e compreensivamente e expressar precisa e poderosamente a verdade. Ou seja, o trabalho do pregador é esse, é compreender claramente e transmitir essa compreensão mais clara ainda. Então, e você não pode fazer isso sem conhecer os fatos, tá, como partes do sistema. Mutilar a doutrina ou interpretá-la falsamente é pecado contra o seu próprio revelador. Isso pode levar à ruína as almas dos homens. E isso é muito sério. O que nós vemos hoje é mutilação da doutrina bíblica, né, ou interpretação falsa, e as pessoas estão levando à ruína as almas dos homens. E o melhor remédio para isso, o antídoto, é o estudo da doutrina da fé, tal como ela está aí na teologia sistemática. Então, é importante que se estude a teologia, que se faça o estudo, para que nós possamos compreender da melhor maneira possível e não mutilarmos, então, a doutrina, a sã doutrina, né? Então, por isso que a necessidade da teologia está também na importância dos pontos de vista definidos e justos da doutrina cristã aí para o pregador. Também está ligado na íntima conexão entre a doutrina correta e o firme e agressivo poder da igreja. Ou seja, o entendimento aí defeituoso, mais cedo ou mais tarde, grave isso, mais cedo ou mais tarde vai resultar em falhas de organização, de operação e de vida. A compreensão integral da verdade como sistema organizado defende a igreja contra heresias e estimula a igreja no labor da obra missionária. Então, é necessário que se faça a teologia para que a igreja tenha uma doutrina mais sadia e que nós possamos defender a igreja contra as heresias e contra todo o alvo que está sendo colocado, tá? E isso estimula a igreja no trabalho aí da obra missionária. E também nas injunções diretas e indiretas das Escrituras. As Escrituras estimulam o crente ao estudo integral e abrangente da verdade. Eu deixei alguns versículos aqui, né, para a gente ler. João 5,39, 1 Coríntios 2,13, Efésios 4,11, 1 Timóteo 3,22, 2 Timóteo 2,15 e Tito 1,9. Né? E eu deixei um versículo aqui de João 5,39 que diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O próprio Jesus falando aí, tá ok? E quais são aqui as fontes da teologia, né? Quais são, onde é que eu vou buscar aí o estudo da teologia, o material da teologia? São fontes da teologia, dois pontos. Primeiro, as Escrituras e a natureza. A natureza, por natureza entendemos como sendo os fatos físicos e os fatos relativos às substâncias, propriedades, forças e leis do mundo material, e também os fatos espirituais ou fatos relativos à contribuição intelectual, moral, social e histórica do homem. Da natureza extraímos a teologia natural, né? Que nada mais é do que a sistemática apresentação dos fatos que eu acabei de descrever, né? Derivados da observação, história ou ciência, tá ok? Mas o nosso material maior da teologia são as Escrituras, tá? Como a revelação de Deus na natureza, como a revelação de Deus na natureza não supre todo o nosso conhecimento de que um pecador necessita, então esta revelação natural foi suplantada por eventos aqui que nós descrevemos como sobrenaturais e verdades registradas então nas Escrituras. Surgindo então a teologia natural suplementada, tá? Que suplementa nossos conhecimentos de Deus a partir de eventos sobrenaturais.
como encarnação, morte e ressurreição de Cristo, a inspiração das Escrituras e etc., conforme as verdades então registradas ali na sã doutrina nas Escrituras. Tá? Requisitos para o estudo da teologia. São alguns requisitos aqui que eu quero deixar para você. Primeiro requisito para que se possa ter um estudo proveitoso da teologia é mente disciplinada. Por quê? Para coletar com paciência, fatos, sustentar em suas mãos muitos fatos de uma vez, inferir através de contínuas reflexões seus princípios que estabelecem como conexões, suspender um julgamento final até que suas conclusões sejam verificadas pela Escritura e pela experiência. Ou seja, a nossa mente precisa estar disciplinada, para coletar os fatos, para analisar os textos, buscar as verdades da Bíblia e também para quando vermos que estamos errados, suspendermos então o julgamento e verificar dentro da própria Escritura o que está sendo, o que é correto. Então, colocar aí um julgamento mais verdadeiro. Então, mente disciplinada. Segundo ponto, discernimento e entendimento. Devemos ponderar os fatos espirituais, bem como os sensoriais e materiais. Ver estas coisas em suas relações interiores, como também em suas formas exteriores. Devemos acalentar confiança e segurança na realidade e unidade da verdade. Ou seja, discernimento, Nós precisamos discernir os fatos espirituais, os fatos materiais. Então, mente disciplinada, discernimento, tá? E conhecimentos das ciências física, mental e moral. Todo método e interpretação são afetados por nossas noções elementares de tais ciências. Defesas e ataques da teologia são tiradas dos arsenais dessa ciência. A ciência não invalidou até hoje qualquer verdade fundamental das Escrituras. Mudou sim nossas afirmações e quebrou alguns dos nossos deuses de barro, e quanto mais depressa cair nossos deuses de barro, melhor. Ou seja, conhecimento das ciências física e moral, nós temos aí o material, a mente disciplinada, o discernimento e o conhecimento das ciências, das técnicas para que possamos ter uma boa interpretação do texto. Tá certo? Conhecimento também das línguas originais da Bíblia, isso é um requisito aí para o estudo da teologia, ou seja, isso é preciso para determinar o sentido dos termos fundamentais da Escritura e interpretar declarações da doutrina através das conexões do contexto. Precisamos conhecer as línguas originais. Eu não quero dizer aqui que você vai sair falando grego ou hebraico fluente, mas precisamos ter noções de conhecimento e por isso eu deixo aí disponibilizado aí no curso avançado também. Você tem algum material aí com léxico de grego e hebraico, tem um material muito interessante sobre grego e sobre hebraico também, que tem aí no material suplementar. Então, conhecimento das línguas originais da Bíblia é um requisito muito importante. E um outro requisito é a afeição santa para com Deus. Ter essa mente voltada para a santidade de Deus, buscando sempre a santificação, e se consagrando ao Senhor para que Ele possa nos ajudar. E a influência iluminadora do Espírito Santo, aí, conforme o texto de 1 Coríntios 2, 11 e 12, tá? Que está aí para você dar uma olhada aí no texto, tá ok? Um breve panorama histórico aí da teologia. Eu vou falar aqui de um panorama histórico breve, tá? Que são em 2 pontos aí, na Igreja do Oriente e também na Igreja do Ocidente. Na Igreja do Oriente, que foi do ano 100 até 800, vou falar um pouquinho. Antes de qualquer obra teológica elaborada, surgiu entre os anos mais ou menos 120 a 150 depois de Cristo o Credo dos Apóstolos, que era um desenvolvimento da fórmula batismal. O Credo dos Apóstolos, tal como conhecemos hoje, católico romano, surgiu a partir do V século, e temos nesse período escritos teológicos dos chamados pais da Igreja. Tá? Então, o credo apostólico é um credo que veio aí
antes mesmo da Igreja de Roma, tá ok? Então, os pais da igreja que são Inácio, tá? No ano mais ou menos aí 115 depois de Cristo, ele fez a primeira declaração de fé composta ou distinta, composta de uma série de pressuposições, tá? Que nós vamos falar mais detalhadamente na matéria História da Igreja. Você vai estudar sobre isso mais detalhadamente. Aqui eu só dou um panorama para a gente ter uma noção básica aí, tá? Inácio, né? Depois Orígenes de Alexandria, 186 a 254, né? O Orígenes, ele defendia que os escritores da Sagrada Escritura foram inspirados por Deus e por isso elas são obra de Deus. Mas o autor inspirado conserva, enquanto escreve, as suas faculdades mentais. Ele sabe o que está escrevendo e tem a liberdade de escrever ou não. Tá? Também vamos entrar mais a fundo na matéria de história da igreja, tá ok? Atanásio de Alexandria, 300 a 373, escreveu um tratado sobre a Trindade e a divindade de Cristo, o chamado Credo Atanásio, Credo de Atanásio. Gregório de Nissa, né? Da Capadócia, 332 a 398, em seus escritos apologéticos formulou a doutrina da Santíssima Trindade, utilizando argumentos inspirados na teoria das ideias de Platão. Entre outras obras, escreveu A Criação do Homem, onde desenvolve uma antropologia teológica. A Grande Catequese, que buscou um compêndio das principais verdades da fé da época. Vida de Macrina, onde faz a biografia de sua irmã. Mas o mais importante e mais antigo texto da teologia sistemática nós devemos aí e acreditamos a João Damasceno, que viveu entre 700 a 760, né? Que em sua obra Transmissão Exata da Fé Ortodoxa concebeu o plano da exposição ordenada das doutrinas, mostrando o seu relacionamento umas com as outras. Aí o primeiro material de teologia sistemática aí foi escrito por João Damasceno, tá certo? Na Igreja do Ocidente, 800 a 1400 aí depois de Cristo. Existem aí 3 períodos distintos na teologia da Igreja do Ocidente, sendo eles, primeiro, escolasticismo, do ano 1100 a 1400. Esse período foi introduzido por Pedro Lombardo, tá? Chegando ao clímax em Tomás de Aquino, tá? E Duns Scotus, tá? Tem os anos aí em que eles viveram. Antes dele, nós temos ainda Agostinho, que viveu 353 a 430, mais ou menos, no meio tempo do ministério. João Escoto Erígena, Rocelino, Pedro Abelardo e Anselmo de Cantuária, né? Contudo, aí, Pedro Abelardo foi o grande sistematizador da Igreja Ocidental, que, baseado em Aristóteles, tratou cada doutrina na ordem das 4 causas: material, formal, eficiente e final. Tá? Tudo isso nós vamos aprender com mais detalhes, mais a fundo, cada ponto, na matéria História da Igreja. Tá ok? Tá certo? O dominicano Tomás de Aquino e o franciscano Duns Scotus, que elaboraram a teologia escolástica de modo mais completo em suas sumas, né? Conhecemos aí as sumas teológicas de Tomás de Aquino e etc e tal. Mas, infelizmente, o escolasticismo acabou no ceticismo nominalista de Guilherme de Ockham, que viveu 1270 a 1347. Tá ok? E aí nós temos o período do simbolismo, que vem de 1400 até 1700. Esse período foi representado pelos teólogos da Reforma, né? Onde nós vimos já muitos nomes aí como Lutero, Melanchthon, Calvino, Calisto, Posseius, tá? Nesse período surgiram 2 teologias, as mais fortes, né? A luterana e a teologia reformada. Quais são elas? A teologia luterana tinha como alvo a igreja existente, sustentando que aquilo que não é contra o evangelho é por ele. Dava ênfase ao princípio da reforma, a justificação pela fé, mas conservava muitos costumes da igreja romana, que não eram proibidos expressamente nas Escrituras. Já a teologia reformada é o termo técnico, né, para designar aquela nova fase da teologia que tem sua origem ali na Suíça, né,
mais especificamente com Ulrico Zwingli, né? Em 1848, 1531. Mas coube a João Calvino, né? Pôr em ordem os princípios daquela teologia em forma sistemática, né? A teologia reformada tinha como alvo edificar uma nova igreja, afirmando que o que não deriva da Bíblia é contra ela. Dava ênfase ao princípio formal da reforma, que é o lema que levamos até hoje, né? A autoridade única das Escrituras, que é até o nosso título aí, Sola Scriptura, tá ok?